Eu me chamo Mauro, sou enfermeiro e especialista em cardiologia. Hoje nós vamos falar sobre um estudo de caso que aconteceu no pronto-socorro. Paciente masculino, 62 anos, hipertenso, dislipidêmico, tabagista, procurou um atendimento médico devido a uma precordialgia em aperto, de início há 40 minutos atrás. O mesmo relatou que há um ano realizou uma cirurgia vascular na perna direita e colocou um stent devido ao sistema vascular periférico diminuído. Sinais de entrada na triagem. O enfermeiro verificou os sinais vitais desse paciente e constatou uma pressão arterial de 168 por 89, uma frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto e uma saturação de 27%. Esse paciente, nós levamos ele para a sala de emergência e realizamos um eletrocardiograma. Realizado o eletrocardiograma, esse ele é padronizado, está calibrado, você verifica aqui na base dele, né, 25 para 10, e é um eletro de 12 derivações. Tá? Então levamos esse eletro para o médico avaliar e o médico avaliou o eletro para verificar o que está acontecendo com esse paciente. Verificamos de início aqui, então vamos destrinchar, né, esse eletrocardiograma para verificar como é que ele está. Visualizamos aqui em D1, D2 e AVF uma onda P positiva e negativa em AVR. Isso significa o quê? Esse eletro é um ritmo sinusal, porém ele tem uma sobrecarga atrial. Se a gente calcular aqui a onda P, ela tem o quê? 3 quadradinhos. 3 quadradinhos, ela vai ter 120 milissegundos. Uma onda P, o normal dela é até 10 milissegundos. 120, ela já tem uma sobrecarga de átrio. Isso porque o paciente ele já constatou, ele informou dizendo que ele é hipertenso. E no eletrocardiograma aqui nós já conseguimos avaliar e verificar até essa hipertensão desse paciente com uma sobrecarga de átrio. Aqui nós conseguimos visualizar também em D2, D3 e AVF um infradesnivelamento. Isso daqui é um infra, tá? Está infrado em 3 derivações da mesma parede. Essa parede aqui, ela pega o quê? Ela pega a parede inferior do coração. Então nós temos 3 derivações da mesma parede. Então isso daqui ela é o quê? Ela é uma corrente de lesão subendocárdica na parede inferior. Aqui, mais para frente, a gente consegue avaliar esse eletro em V2, V3, V4 e V5. Aqui são as derivações precordes do coração. Então aqui nós já conseguimos visualizar um supradesnivelamento de ST em 2, 3, 4 e 5. Isso fechando o critério para uma corrente de lesão subepicárdica. Ela está o que? Ela está com supradesnivelamento. Tá? Aqui nós calculamos a frequência cardíaca desse paciente. Para calcular a frequência cardíaca desse paciente, a gente vamos calcular em 6 segundos o D2 longo. Tá? A gente vai contar quantos complexos QRS nós temos em D2 e aí aqui a gente vai constatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 complexo QRS. E multiplicado por 6 segundos, ele vai dar em torno de 72 batimentos por minuto. Então, um ritmo regular com uma frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto. Vamos calcular o eixo cardíaco desse paciente também. O eixo cardíaco a gente vai calcular como? Vamos verificar aqui na parte do eletrocardiograma, nas derivações aqui, nessas derivações aqui, ó, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF.
qual dessas derivações é a derivação mais isoelétrica. Vamos começar aqui por D1. D1, verificamos aqui ó, que ela está mais positivo e só um pouquinho negativa. Tá? Aqui em D2, ela está positivo e negativo. Vamos verificar aqui o 3. O 3 ele quase não está positivo e ela está mais negativo. O AVF está positivo e quase pouca coisa negativa. O AVL ele está mais para positivo do que negativo. E o AVR mais para negativo do que positivo. Então, ó, o D2, ele está mais positivo e negativo, então essa daqui é a derivação mais isoelétrica. Tá? Então ela está perpendicular a quem? A AVL. E o AVL ele está positivo. Então, vamos verificar isso daqui para verificar qual a posição que está sendo despolarizando o ventrículo desse paciente. E aqui na base a gente já até colocou visualização, né, de D2 para AVL, está em menos 30, com uma conclusão de desviando para a esquerda. Para vocês entenderem isso melhor, eu gosto de usar esse diagrama aqui, né? Que é esse diagrama aqui, ele verifica todos os eixos e aqui nós conseguimos saber sobre as patologias e o que está acontecendo com esse paciente no momento. Tá? Então, assim, se ele tiver desviado para a direita, nesse ângulo aqui, nós sabemos o quê? Que provavelmente ele está tendo o quê? Alguma patologia pulmonar. Se ele tiver nesse ângulo aqui, nessa parte aqui, nessa cor mais laranja, aqui o eixo cardíaco ele está normal. Mas isso também não quer dizer que ele tem alguma patologia, mas assim, a despolarização ventricular, ela está numa direção normal. Se ela estiver despolarizando para a esquerda, ela vai estar nessa posição, calculando o eixo, e aí aqui significa o quê? Desviado para a esquerda. Aqui significa o quê? Esse paciente ele tem algumas coronariopatias, problemas cardiológicos. E aqui no indeterminado também, ele tem algumas patologias cardíacas e algumas arritmias específicas. Tá? Então, no cálculo dessa frequência, desse eixo cardíaco, ele estava lá, então, em D2, né, perpendicular à AVL. Então, olha, ele estava saindo dessa direção e indo aqui para a AVL positivo. Então, estava aqui, ó, o ângulo de menos 30. Então, ó, ele está desviando para a esquerda, chegando nessa proximidade aqui. Significa que esse paciente ele tem uma coronariopatia. Tá? Então, avaliando todo esse eletro do jeito que nós avaliamos, o que nós chegamos à conclusão? Esse paciente está tendo o quê? Um infarto agudo do miocárdio com supra de ST em parede anteroseptal. Então, a artéria culpada que está acontecendo aqui, com supradesnivelamento em parede anteroseptal, é a artéria ACDA, é a artéria coronária descendente anterior. Essa artéria, ela tá o quê? Ela tá tendo supra, então assim, ela tá obstruída. E esse paciente, ele tem que ser submetido ao quê? A um cateterismo de emergência, né? Então, nesses casos, ó, aqui o médico está analisando, conversando com a equipe multi, com a enfermeira, dizendo o quê? Nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro de tudo, nós temos que orientar o paciente sobre tudo o que está acontecendo com ele e todos os procedimentos que serão realizados, né? Acionar a hemodinâmica imediatamente, retirar os pertences e as vestimentas do paciente e entregar para um acompanhante, puncionar um acesso venoso em membro superior esquerdo. Por que membro superior esquerdo? Hoje em dia, o cateterismo ele é realizado na artéria radial à direita. Então, assim, nós temos que deixar o membro superior direito para que o médico intervencionista ali, o hemodinamicista,
realize o exame. E se nós puncionarmos o lado direito, pegarmos um acesso venoso do lado direito, ele não vai conseguir fazer o quê? Ele vai acabar atrapalhando ele. E assim, aqui vai estar trabalhando também o quê? Um anestesista, e o anestesista tem que fazer as medicações. Então, assim, não dá para os dois médicos ficarem junto ali fazendo a mesma coisa e o mesmo tempo. Então, um vai atrapalhar o outro. Então, todos os pacientes que vão para a hemodinâmica, de preferência o quê? Tem que puncionar um acesso no membro superior esquerdo. E quando puncionar esse acesso, nós já aproveitamos, já coletamos os exames laboratorial e solicitamos também um raio-x de tórax para esse paciente, tá? E se tratando-se de infarto agudo do miocárdio com supra-DST, nós temos o quê? Temos que administrar 300 mg de AS e 600 mg de Plavix. Fazer um Isordil, 5 mg. Vocês dêem uma olhada lá que a pressão do paciente ele está o quê? Ele está estável, a pressão dele não está baixa, hemodinamicamente ele está o quê? Ele está estável, ele está com uma precordialgia, só que a pressão dele está boa. Então nós podemos fazer o quê? O Isordil e fazer essas medicações aqui, tá? Então temos que fazer 300 mg de AS e 600 mg de Plavix. Encaminhar esse paciente para o setor de hemodinâmica com o sistema do quê? Com um monitoramento quê? De transporte, que é o quê? A oximetria, a pressão arterial e a saturação. E temos que levar ele também com um desfibrilador, com aquele aparelho de desfibrilador, porque com esse contexto todo e com aquele eletro, esse paciente ele pode fibrilar a qualquer momento. E a conduta de emergência ali, nós temos que ter o quê? Um desfibrilador para poder atender esse paciente com mais segurança, ok? E todo esse contexto que nós falamos, e aí tá aqui, ó, o médico, né, dizendo o quê? E agora? E agora o que que é? Corre. Você tem que correr com segurança e precisão em tudo que você for fazer. Então, o atendimento ele tem que ser o quê? Rápido. Ele tem que ser um atendimento imediato, porque esse paciente ele tá o quê? Ele tá com a artéria fechada, com pouca circulação ali no miocárdio. E assim, o miocárdio ele está precisando o quê? Que abre essa coronária para que flui a rede sanguínea e circule normalmente ali. Se ele perder tempo, o que, que acontece ali? Ele pode ter morte de músculo cardíaco e até morte também. Então, assim, é um atendimento que tem que ser rápido, ágil e a equipe sempre bem treinada, ok? A conclusão final desse desfecho, desse atendimento para esse paciente foi o quê? O paciente ele foi encaminhado para o cateterismo, submetido a uma angioplastia e colocado um stent na ACDA e uma introdução de um balão farmacológico também, tá? Então, assim, a coronária desse paciente ela estava ocluída e aí precisou colocar então o stent e esse balão farmacológico também. Abrir a coronária para que o sangue circule normalmente ali no local ali passando todo o fluxo sanguíneo para a parte do miocárdio. O resultado do exame da troponina, ele veio com um resultado de 8,5, né? Os valores de referência para o homem é menor de 16. Então, assim, você vê que é uma troponina normal. Mas, assim, não quer dizer que esse paciente ele não estava infartando. Mas, assim, era um infarto agudo do miocárdio. A dor dele era uma dor muito aguda. Se vocês retornarem lá no estudo de caso, lá no comecinho, vocês vão ver que ele estava com 40 minutos de dor. Então, assim, não deu tempo ainda de que a troponina fosse mais aumentada, né? Então, assim, nesses valores aqui está com valor normal e nós não precisamos esperar o valor da troponina para ter tomada de decisão. Porque naquele eletro ele já tem o que? Supra. E quando tem supra, nós não precisamos esperar valores de troponina, não precisamos esperar avaliar a imagem de raio-x, pedir uma angiocoronariana, não. A gente já tem que ter no supra, visualizado no eletro, a tomada de decisão tem que ser rápida. E isso as instituições hoje estão trabalhando com o quê?
com protocolos de dor torácica. Nós temos o que? Trabalhamos com os tempos, né? E esses tempos, eles são concluídos aonde? Na Associação Brasileira de Cardiologia. Então, assim, para ter um atendimento rápido, um atendimento preciso e uma tomada de decisão rápida, um eletrocardiograma ele tem que ser realizado em até 10 minutos. Então, o eletro ele tem que ser realizado até 10 minutos da chegada do paciente, né? Nós temos 10 minutos para poder fazer, constatar que esse eletro realmente tem um supra de ST, e aí nós temos que fazer o quê? Pedir exames laboratorial, pedir exames de imagem, mas encaminhar esse paciente imediatamente para onde? Para um setor de hemodinâmica. Nós temos 30 minutos para 90 minutos para fazer o quê? O porta-balão. O porta-balão significa o quê? O paciente já na sala de hemodinâmica, já com a coronária, o quê? Que o balão insuflado. Então, o médico ele tem o quê? Até 90 minutos, que é um tempo, né, que nós fazemos para que esse paciente ele tenha o quê? Uma recuperação e uma evolução boa do quadro clínico que está apresentando. Resultado de exames laboratorial, nessa instituição hospitalar, nós temos o laboratório ele tem que entregar esse resultado em menos de 60 minutos. Porém, não precisamos aguardar o resultado do exame para definir a conduta para levar esse paciente para setor de hemodinâmica. Ok? Então é isso. O paciente foi atendido nos tempos adequados, conforme o protocolo de dor torácica da instituição, e o paciente foi bem atendido, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.